E aí, ouvintes da Impacto 220, muito boa tarde, muito boa noite, manhã, madrugada, não sei. Eu sou o Will Ferreira, sou repórter, narrador, comentarista, plantonista que bem aparecer na Impacto 220 e hoje tô aqui para falar do jogo que aconteceu ontem, pelo menos no momento que o jogo, no momento que esse vídeo tá sendo gravado, o jogo foi ontem. Tô gravando esse vídeo, perdão, no domingo para falar de Corinthians 2, Juventude 0. Eu estive lá, Impacto é parceira da Bate-Fundo Esportivo, estive lá cobrindo o jogo na narração de Charles Robert, com comentários do Léo Caporalini. Eu tenho algumas questões a respeito de Corinthians 2, Juventude 0, jogo realizado no último sábado, 11 de junho, lá na Neoquímica Arena, né? E eu quero, desde já, deixar aberto para você deixar o seu like, ajudar no fortalecimento do canal do YouTube aqui da Impacto 120, sempre com uma série, uma vasta gama de jogos para você e, claro, te convidar a comentar também, ver se você concorda comigo, se você discorda. Apenas não ataque a minha mãe, ela não tem nada a ver com nada disso que eu vou falar agora, certo? Pois bem, acho que é importante a gente falar que o Corinthians começou o jogo muito bem, foram 2 chances em uns 4 minutos de jogo e logo na primeira delas o Watson marcou o primeiro gol da partida. Logo na primeira chance do Corinthians, salvo engano, com 2 ou 3 minutos de jogo, o Timão já estava ganhando do Juventude do Papo. E dava a impressão, naqueles primeiros 4, 5 minutos, que o Corinthians ia massacrar o time gaúcho, mas logo com 5, 6 minutos, o jogo esfriou. O Corinthians simplesmente passou a, pelo menos na minha visão, é claro, contemporizar o jogo. E aí eu já deixo a primeira dúvida para vocês. Foi o Corinthians quem parou de jogar ou foi o Juventude que conseguiu, depois desse início de jogo bastante eficiente do Corinthians, foi o Juventude que conseguiu equilibrar as ações? E vem cá, se foi o Corinthians quem parou, por quê? Foi porque recuou ou foi porque tá se poupando daqui para frente? Não sei, deixo para você falar suas impressões nos comentários. Agora vou passar aqui a minha visão. Do jeito que foi, me pareceu que é a segunda opção, ou seja, que o Corinthians estava se poupando, nunca excluindo, claro, né, a chance de ser a primeira opção, e aí vai da visão de cada um. E aqui eu comecei a fazer contas. Nos próximos 33 dias, na verdade, nos 33 dias após Corinthians e Juventude, o Corinthians vai fazer ao todo 9 jogos. Nesses 9 jogos vão ter, né, 2 clássicos contra o Santos pela Copa do Brasil, obviamente uma competição eliminatória, vai ter outro clássico contra o Santos, esse válido, né, pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe como são clássicos. E também o Corinthians também vai jogar 2 vezes contra o Boca Juniors, por nada mais, nada menos que a Copa Libertadores da América, que é a grande, né, prioridade da equipe. E nesse período de 33 dias com 9 jogos, o Corinthians também vai enfrentar o Flamengo, e a próxima partida do time é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A gente sabe, é sempre um território bastante hostil, bastante complicado para qualquer rival. Então vamos lá, de 9 jogos em 33 dias, 1/3 desses jogos vão ser clássicos. 4 de 9, aí você faz a porcentagem que você quiser. Confesso que eu sou jornalista, não manjo nada de matemática. 4 de 9 vão ser jogos eliminatórios. Então é uma sequência muito pesada pro Corinthians nesses próximos 33 dias. É muito complicado mesmo. Por isso que eu acho que o Corinthians estava simplesmente se poupando contra o Juventude. Mas de toda forma, a gente só vai saber se o Corinthians se poupou ou se recuou quando se passou a jogar mal do nada ou esse tipo assim, nos próximos jogos, quando a gente vê o desempenho do Corinthians nos próximos jogos. E é bem verdade, no segundo tempo seguiu da mesma forma como aconteceu boa parte do primeiro, depois do gol do Watson. E assim acabou, convenhamos, né? O Gustavo Mantuan fez o gol lá, fez o 2-0, o placar acabou assim, mas me parecia nítido que depois do gol do Watson, a partida já estava basicamente encerrada. Juventude chegou a ter 1 ou 2 boas oportunidades ao longo de todo o jogo, mas o Corinthians também teve as suas outras boas oportunidades. Então me pareceu que o Corinthians levou, como dizem os próprios gaúchos, na flauta essa partida. E tem um ponto sobre o Juventude que é bastante curioso. Vou comentar aqui com vocês, vejam se concordam, se discordam, comentem aí, deixem o like, é claro.
eu particularmente acho que eu não vou estar ferindo ninguém ao dizer que o Juventude vai brigar contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro de 2022. E aí a gente lembra, no ano passado já foi assim. O Juventude, inclusive, escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2021 na última rodada contra o próprio Corinthians. Gol de pênalti do Chico Kim lá no Alfredo Jaconi na última rodada do Brasileirão. Se não tivesse aquele gol, o Juventude estaria na Série B e o Bahia estaria na Série A. Aquele gol colocou o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Nesse ano, o Papo, como é conhecido, né, o Juventude, foi o 10º colocado no Campeonato Gaúcho. Foi o último time antes daqueles que acabaram rebaixados no charmoso gauchão, como diria o grande Paulo Brito. Todo mundo já sabia que ia ser mais um ano complicado na Série A e isso está se concretizando, né? E vale relembrar também que a equipe, o Juventude, começou o ano com o Jair Ventura, técnico que salvou o time do rebaixamento no ano passado. Ele foi demitido no dia 11 de fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro, depois de nada mais, nada menos que 5 jogos no Campeonato Gaúcho. O time ficou lá sem um treinador efetivo e quase um mês depois, quem foi contratado foi o Eduardo Batista. E aqui, mais que nomes, eu não tô pedindo pra você falar que o Jair Ventura é melhor, que o Eduardo Batista é melhor, que um é pior que o outro, sei lá, mas que os nomes, eu acho que é importante a gente destacar a filosofia de futebol de cada um desses treinadores. O Jair Ventura, ele é conhecido por ser um cara que vê o futebol com olhos bem mais defensivos. Ele foca primeiro em montar um time forte defensivamente falando. O Eduardo Batista é quase que o contrário, é um cara que gosta de propor o jogo. No popularzão, o Jair Ventura é retranqueiro e o Eduardo Batista é um cara que gosta de atacar. E por sinal, falando mais do Eduardo Batista, ele estava fazendo um bom trabalho no Mirassol, aqui do interior de São Paulo. Ele estava utilizando jogadores mais baratos e da base. E aqui é importante a gente relembrar, o Mirassol tem uma das categorias de base mais fortes do interior de São Paulo. Dá para dizer até mesmo, pelo menos na minha visão, é a principal categoria de base hoje do interior do futebol paulista. Ele também, com o Mirassol, subiu da Série D para a Série C, fez um Paulistão bastante competitivo e ele deu muito azar de cair num grupo que tinha um time da Série A, o Palmeiras, que foi campeão inclusive do Paulistão, um da Série B, o Ituano, e outro da Série C, o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto estava até outro dia na Série B, enquanto o Mirassol está chegando na Série C nesse ano. Ele largou tudo isso, o Eduardo Batista, para voltar a dirigir um time da Série A, sendo que ele não dirigiu um time da primeira divisão nacional desde 2018. Em 2018, o Eduardo Batista treinou o Sport, time que foi rebaixado, entre outros treinadores, com o comando dele. Aqui a gente lembra, né? Eduardo Batista Sport tem um histórico bastante bacana, foi um grande treinador da história do Esporte Clube do Recife. Dito tudo isso, eu me pergunto e aproveito para perguntar para você também. Será que não é arriscado demais um time que deve brigar para não cair, contratar um treinador que gosta de propor o jogo? E olha que o Juventude tem algumas peças bem interessantes. Eu particularmente gosto bastante do Chico Kim, o sul-coreano, descendente, né, de sul-coreanos, o Isidro Pita, jogador de ataque paraguaio. Então, não é por falta de boas peças, é por uma simples filosofia de jogo. Aqui não é criticar um, exaltar outro, aqui é simplesmente propor uma reflexão. E eu já propus uma reflexão sobre o Corinthians, uma sobre o Juventude, e eu vou ratificar mais uma vez as minhas respostas para essas reflexões de um jeito bem sucinto. Para mim, o Corinthians se poupou no jogo contra o Juventude, e o Juventude errou ao apostar num treinador do estilão do Eduardo Batista. Basta ver como tá o Jair Ventura no Goiás. Lembra do Jair Ventura, que salvou o Juventude do rebaixamento do ano passado? Pois bem, foi contratado pelo Goiás já nesse ano, né? Tá lá no meio da tabela e tem, pelo menos no final dessa 11ª rodada do Brasileirão, o Goiás tem 4 pontos a mais que o próprio Juventude, e com elencos, né, o elenco do Goiás é, pelo menos na minha visão, do mesmo nível que o do Juventude. Olha que o Goiás está voltando para a Série A nesse ano, o Juventude já estava, né, em 2021.
E agora, para encerrar esse vídeo, perdão, eu quero saber de você. O Corinthians se poupou, ou apenas, só, entre aspas, é claro, jogou mal? O Juventude tem futuro no Campeonato Brasileiro? Até onde pode chegar? Vai brigar para não cair? Então, deixa aí o comentário, deixa o like também para fortalecer a Impacto 220. Com essa eu me despeço, muito boa noite, até a próxima!